Bom dia, bom dia. Olá, graça e paz. Que Deus abençoe seu dia. Como estão vocês? Tá fazendo frio aí onde você está? Aqui tá fazendo um pouco de frio. Mas Deus é bom o tempo todo. Amém. Bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar essa live aqui com o pessoal. Compartilhar aqui. Vai curtindo aí, não deixa de curtir essa live. Deus abençoe. Amém? A paz, bom dia. Vai curtindo essa live, meu irmão, minha irmã. Amém? Deixa eu compartilhar essa live aqui. Bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live. Espero que você esteja bem. Se você não estiver, eu sei que você vai sair bem daqui. Amém? Vai curtindo essa live. É muito importante essa curtida, porque diz para o pessoal, essa live é importante. E eu creio que para você a palavra do Senhor é importante. Amém? Aleluia. Pai amado, Pai querido, Senhor, obrigado por mais um dia, Deus. Somos gratos, Pai, a Ti, por mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede. Estamos de pé, estamos respirando, porque o Senhor que decidiu, Pai. O Senhor que escreveu a nossa história, e eu creio que a nossa história é linda, Pai. Senhor, que possamos dar o melhor, que possamos fazer tudo de conformidade, Pai, com o Teu querer, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que possamos Te buscar cada vez mais, porque devemos Te conhecer, prosseguir em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Ó, Pai amado, abençoa, Pai, a vida de cada um que vai estar vendo aqui essa live, Pai. Cada um que vai estar aqui curtindo, comentando, Pai. Me presenteando, Pai, com a presença dela, Pai. Obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por tudo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vai curtindo essa live. Deus abençoe. Vamos para Marcos capítulo 10, versículo de 1 a 31. Marcos capítulo 10. Amém. Marcos capítulo 10, do 1 ao 31, vai dizer assim: E levantou-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele os fariseus, perguntou-lhe, tentando: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? E eles disseram: Permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo, disse-lhes: Pela dureza do vosso coração, vós deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornarão os discípulos a interrogá-los acerca disso mesmo.
E ele lhe disse: qualquer que deixar a sua mãe e casar com outra mulher adúltera, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adúltera, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adúltera. Aleluia. E traziam-lhe crianças para que lhe tocassem, mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia. Em verdade eu vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Aleluia. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Confia nas riquezas. Cuidado, é aquele que confia na sua riqueza, aquele que coloca o seu coração na riqueza, não em Deus. Ser rico, ter grande riqueza não é pecado, mas você colocar o seu coração voltado para aquilo, ser dominado pelaquela riqueza, aí está o mal. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É mais fácil para passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Bom dia, Marcos, Deus abençoe. Bom dia, Ana, Deus abençoe. Vai curtindo essa live, amém? E eles lhe admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.
2 Samuel capítulo 23 vai dizer assim a palavra do Senhor. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Aleluia. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus? E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva e erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste em uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Aleluia. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães, que era Adino, o Ezenita, que se opôs-se a 800 e o feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aió, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, quando de Israel os homens subiam. Aleluia. E estes se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de pedra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele a não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruinha, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e o feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre entre estes 3, pois era o primeiro deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Aleluia. Também Benainha, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e o feriu um leão no meio de uma cova
no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, um homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaim desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaim, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elana, filho de Dodô de Ebelém, Samar, Arodita, Elicá, Arodita, Heles, Pautita, Irá, filho de Iqués, Tecoíta, Abiezer, Anototita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aioíta, Maraí, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaim, Pirá, Tonita, Idai, do ribeiro de Gaz, Abi, Albom, Arbanita, Azavavete, Barumita, Eliaba, Zalbanita, os filhos de Jacém e Jonatas, Zamar, Ararita, Airão, filho de Sarar, Ararita, Elifete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliá, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Árbita, Igal, filho de Natã, de Zorbá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Narai, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruim, Irá, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Perdão. Oséias, capítulo 3, vai dizer assim a palavra. Aleluia. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e o homer de cevada, e meio homer de cevada. Bom dia, sejam bem-vindos. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Aleluia. Oséias capítulo 3. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus, poderoso, poderoso,
digno de louvor, digno de louvor. Provérbios capítulo 29 vai dizer assim a palavra: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai. Mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Amém. Obrigado, Jesuína. Deus abençoe. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, para que vá para as mais pessoas, amém? O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria para a criança. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que precipita ao falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Princípios da batalha espiritual. O Evangelho é o poder de Deus em ação, que destrói todas as cadeias espirituais e liberta os que estão sendo vendados em seu entendimento pelo Deus deste século, que é o diabo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aleluia. O diabo cega você para não enxergar a luz do Evangelho. Jesus.
Por isso, a pregação do Evangelho da Verdade está associada com a quebra do poder de demônios na vida de pessoas, no envio das testemunhas de Jesus da grande comissão. O primeiro campo de batalha onde devemos lutar pelo Evangelho é os nossos próprios corações. Precisamos levar nossos pensamentos cativos a Cristo antes de auxiliar os irmãos no processo. Mas como fazer isso? O mesmo Evangelho que pregamos a outros deve ser pregados a nós mesmos, todos os dias, em todo o tempo. Quando tomamos a espada do Espírito, devemos apontá-la para nosso próprio peito, a fim de que sejamos feridos por ela. Aleluia. Quando a acusação do diabo nos afligir, pregamos a nós mesmos, lembrando-nos de que foi o sangue de Cristo que nos reconciliou. Quando as exigências do mundo nos oprimem, pregamos a nós mesmos, lembrando-nos de que a justiça que nos faz aceitos é a de Cristo e não a nossa. Aleluia. Quando nossa carne tenta nos levar para longe do Senhor, pregaremos o Evangelho ao nosso coração, lembrando-nos de que a nossa esperança está no reino de Deus e nossa vida está escondida em Cristo até seu retorno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Este deve ser o nosso foco, porque a mentira só pode ser anulada com a verdade. E o Evangelho, além de falar dos princípios desta, também revela aquele que é a verdade. Atenção, nós precisamos investir mais tempo falando dela do que apontando a mentira, já que a exposição da verdade por meio da pregação da palavra de Deus por si só anula os argumentos altivos e mentirosos nas mentes rebeldes. Se eu gasto todo o meu tempo e energia apenas condenando o que está errado e denunciando a falsa doutrina, eu não estou sendo fiel ao meu encargo sacerdotal. Diante disto, a Igreja de Jesus precisa se converter para a palavra de Deus, urgentemente, com zelo e temor, sem precedentes. A palavra profética é a luz que encandece sobre os lugares tenebrosos, trazendo iluminação e pureza aos corações e mentes. Ela é a lâmpada que ilumina a jornada num caminho apertado. A palavra que é cortante a ponto de dividir alma e espírito. Aleluia. Apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, capaz de distinguir o santo do profano. Hebreus 4:12. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Despertando um exército de oração. Aquele não era o momento para ficar paralisado pelo medo, mas a hora perfeita de usar das portas abertas e oportunidades que Deus lhe havia dado. Para isso, ela precisou não só de coragem, mas da preparação adequada. Pediu para que seu primo, junto a todos os israelitas, orassem e jejuassem por 3 dias, antes que ela se apresentasse ao rei. As tradições da época proibiam qualquer pessoa, mesmo a rainha ou oficiais de alta patente, de entrar na presença do rei sem antes ser anunciada, correndo risco de morte. Porém, quando isso acontecia, assim que chegasse na sala do trono, caso o rei não estendesse o seu cetro na direção do visitante, aquela pessoa era condenada à morte no mesmo instante. Resumo da história. A partir da coragem de Esther, da oração e jejum, do alinhamento do povo de Deus com a sua vontade, o Senhor resgatou Israel da morte e lhe deu uma posição de honra. Esse acontecimento histórico se deu também como um prenúncio do que Jesus faria por nós. Ele não apenas nos salvou da morte, mas nos fez co-herdeiros com ele. Dessa maneira, então, torna-se mais fácil compreendermos a nossa posição como os filhos do Rei dos Reis e entendemos que, acima de qualquer poder humano,
devemos nos submeter primeiramente ao governo de Deus, declarado em Israel. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Isaías 9:6. Aleluia. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Como sabemos, Cristo já venceu o mundo e é fato que o governo pertence a Ele. Portanto, sendo homem ou mulher, se você sente que o propósito de Deus para a sua vida é uma atuação efetiva no governo, levante-se e não tenha medo. Tome posse da autoridade da qual aqueles que estão no Senhor têm. Confie nele e se posicione como cidadão dos céus, que entende também sua cidadania terrena. Tome para si a responsabilidade para tornar esta terra cada vez mais um reflexo da nossa pátria celestial. Aleluia. Aleluia. Ore comigo. Senhor Deus, agradecemos porque não nos abandona ou desampara, mas sempre nos dá esperança. Mesmo nos contextos mais difíceis, somos capacitados a expressar sua luz. Sabemos que não há lugar melhor para fazer isso senão onde as trevas têm predominado. Entendemos que nascemos para um tempo como este. Por isso, nos capacite para que levantemos com coragem, cheios do Espírito Santo, para fazer sua vontade e manifestar sua presença, onde quer que estejamos, seja em oração, em aconselhamento ou mesmo dentro dos palácios de governo. Nós nos dispomos a atuar em favor desta nação. Reconhecemos sua grandeza e soberania como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos estar encerrando essa live. Pai amado, Pai querido, te agradeço por mais uma live, Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és perfeito em tudo que faz. Abençoa, Pai, a vida de cada um que esteve aqui, Pai, cada um que vai ver esta live, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, vai ao encontro dela, renova as forças dela, Pai. Senhor, dá ânimo. Que o Senhor possa reavivar o coração dela, Pai. Para que ela venha crescer cada vez mais na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.